Olá, tudo bem com você? Como vai você? É uma imensa satisfação estar aqui diante de você, especialmente por sua vida, enviada por Deus para estar comunicando mais uma porção da sua palavra, palavra que exorta, palavra que consola, palavra que abençoa, palavra que alegra, palavra que instrui, palavra que capacita, palavra que fortalece, palavra que levanta, palavra que alimenta, palavra que ilumina, palavra que traz todos os benefícios que livro nenhum na face da terra pode trazer, nenhum ser humano pode trazer o que esta palavra é capaz de lhe beneficiar, porque só Deus pode fazer. É a voz dele aqui, é a própria palavra dele vive e eterna. E hoje não é diferente. Ele tem bênçãos para a tua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? E hoje ele traz para nós um tema que tem como base daquilo que Deus tem para nós hoje, do nosso particular, nós e Deus. Amém? E hoje o nosso tema é um grande chamado. Estás preparado? Um grande chamado. Estás preparado? Vamos lá para a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero lhe agradecer porque tens estado aí comigo diariamente. Muito obrigada, mas não simplesmente comigo, mas conosco, porque estamos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que em cada momento que você não veja a mim, essa criatura que vos fala, mas que você possa enxergar a face de Deus, possa reconhecer a voz de Deus, o amor e o carinho dele por sua vida. Porque não se esqueça que és muito especial para Deus, viu? Fica ligadinho aí, não saia daí, tá? E obrigada por estar aí, obrigada por você que tem se inscrito no canal, você que tem dado crédito ao que ouve, sabendo que não sou eu, mas vem de Deus. E curta, comente, e aproveita aí, ó, só dá um toquezinho, só comentar alguma coisa e com isso terei um retorno de que aquilo que estou lhe transmitindo é realmente da parte de Deus. Amém? Então, vamos lá, vamos para a palavra de Deus em Lucas 14, versículo 15 até o versículo... Vamos ler até o 24. E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres e os aleijados,
e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão da minha ceia. E aqui nós vemos que, primeiramente, Jesus, ele está aqui a partir do momento que ele está ouvindo um dos que estavam com ele à mesa. Jesus disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E nós sabemos que, como a palavra de Deus trabalha com simbologias, e um dos símbolos de Jesus é representado pelo pão. E a palavra de Deus também diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. E estar comendo pão no reino de Deus simboliza o próprio Jesus, o pão vivo que desceu dos céus e que traz o alimento fresco, mas esse alimento espiritual, esse alimento que alimenta a alma, que gera benefícios para o corpo, que instrui, que só faz bem à saúde. E é desse pão maravilhoso que ele mesmo está falando, relacionado a ele mesmo e o reino de Deus, pelo qual ele foi enviado por Deus para estar nos anunciando. E, portanto, nós vemos aqui que Jesus, ele traz mais uma vez uma parábola, e nessa parábola ele fala nesse homem, nesse pai de família, que ele resolve dar um banquete, ele resolve fazer uma grande ceia, e aí convidou a muitos. E dentre esses muitos que ele convidou, e quando ele manda o seu servo para ir ter com eles, para cada um há uma desculpa que não poderia estar. E imagine, ele preparou uma grande ceia e ele chama os convidados. Então, automaticamente, quem prepara uma grande festa e conta com aqueles que estarão indo. Só que na hora não quiseram aceitar. E quando ele se depara com o primeiro, e ele diz que ele tinha comprado um campo e importava que ele estivesse indo ver esse campo. Por isso ele pedia desculpas. E, de repente, um outro, que também é convidado, diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te de que me hajas excusado. Então, ele também pede desculpas. E o terceiro diz: casei e, portanto, não posso ir. Tem que curtir o casamento, a lua de mel, e o chamado do convite especial para uma grande ceia fica de lado, porque não importa. E nós vemos aqui que nesse dado momento, o servo ele volta e ele anuncia estas coisas ao seu senhor, porque é natural, como servo, estar em servidão ali com aquilo que o Senhor manda fazer. E nós vemos aqui que, trazendo para a linguagem bíblica, nós sabemos que um servo é para servir ao Senhor, e esse servo, nós vemos o trabalho do servo servindo ao Senhor com toda dedicação. Quando o pai de família manda que ele vai
ter com as pessoas. E para cada uma que ele escuta, ele vem e ele traz a resposta. E ele está ali na dispensação do seu Senhor. E nos remete esse assunto desse texto para as nossas vidas enquanto servos de Deus. Nós estamos verdadeiramente indo e voltando e fazendo aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem nos mandado fazer? É apenas uma reflexão dentro desse texto. E aqui, esse servo, ele volta mais uma vez, ele anuncia ao seu Senhor, e então o pai de família, o seu Senhor, ele fica indignado. Aí é quando ele diz para ele, para o seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E aí o servo vai mais uma vez e ali ele faz o que o Senhor mandou, que ele fosse e pegasse aqueles que estão à margem da sociedade, já que os primeiros convidados não aceitaram, mas ainda há lugar. Então vamos convidar os improváveis, vamos convidar aqueles que ninguém dá nada, vamos convidar aqueles que fica mais fácil vir do que aqueles principais convidados, porque são cheios de negócios para cumprir, cheios de compromissos para fazer, esses são mais livres, então vamos chamar. Então aí vem os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos, e aí eles começam a vir para preencher o espaço na casa, porque há lugar. E mesmo assim, quando o servo volta mais uma vez para o seu Senhor, e ele vem com a certeza do dever cumprido, e ele fala para ele que feito está, como mandaste, como ele havia mandado o servo fazer. Mas ainda ele diz, ainda há lugar. Se ainda há lugar, então volte, sai de novo pelos caminhos e valados e força-os entrar para que a minha casa se encha. E o desejo desse pai de família que está preparando a grande ceia é que no seu lar, na sua casa, que tem espaço suficiente, que mesmo tendo chamado um número muito grande de pessoas, ainda há lugar, então chame mais. Chame aqueles que estão pelos valados, aqueles que estão pelo meio do caminho, aqueles que estão provavelmente em vícios, aqueles que estão desanimados, que estão caídos, que estão prostrados pelos caminhos. Traze-os aqui, mas os força a vir, porque já estão numa condição que precisam ser forçados, e não é por mal, é para o bem deles, isso com as minhas palavras. E nós vemos aqui que essa preocupação desse pai de família é que tenha as vidas, os convidados na casa dele, participando desse grande banquete. E o pai de família, ele não quer saber quem é, ele quer que traga-os até a sua casa, porque na sua casa tem banquete, porque na sua casa tem conforto, porque na sua casa tem paz, porque na sua casa tem aquilo que eles precisam, e lá eles encontrarão auxílio, descanso, pessoas perdidas, pessoas renegadas à própria sorte, pessoas à margem da sociedade. Traga todo esse povo, porque eles são os meus convidados. Olha que honra. E aí, nesse trabalho maravilhoso do servo, quando os convidados chegam e ali ele viu que já se cumpriu, então ele diz no último versículo que nós lemos, no 24, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Interessante. A preocupação dele é que participem da ceia, é que provem da ceia dele, porque foi preparada com muito carinho, especificamente
para os convidados, para todos aqueles que entenderam e se achegaram até a esse pai de família. E nós vemos aqui que tem toda uma trajetória que, ao olharmos para o Apocalipse, entenderemos porque fala justamente da grande ceia, porque aqui Jesus está falando por parábola. Jesus aqui está chamando a uma reflexão numa possibilidade de um certo homem, e Jesus vem aqui e conta uma história. Mas essa história é história real, é história que o Senhor quer que nós entendamos na prática. Porque quando nós vamos para Apocalipse, em Apocalipse 19, estaremos lendo aqui os versículos 7 e 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E que maravilha Deus nos traz a compreensão da grande ceia. Aqui fala do livro das revelações, daquilo que acontecerão, Apocalipse. João viu, e o Senhor manda que João esteja escrevendo essas coisas. Então hoje nós temos acesso direto ao Pai, nós temos acesso direto a tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para nos proteger, para nos guardar, para preparar para nós um futuro brilhante, abençoado nos céus. Então, essas bodas do Cordeiro representam esse grande dia, onde Jesus ele virá buscar a sua igreja. Aqui fala da noiva, aqui fala para estarmos alegres, regozijantes e dando glórias ao Senhor, porque Ele é digno de receber essa glória e esse louvor. E Ele diz: e já a sua esposa se aprontou, que é a igreja, né? A igreja amada do Senhor, é Cristo, é o noivo e a igreja a noiva. E todos nós que estamos imbuídos nesse propósito, entendendo o chamado de Deus, nós glorificamos ao Senhor por tudo isso. E Ele quer chamar a muitos que ainda não se prepararam para as bodas do Cordeiro. Então aqui há realmente um grande chamado. E estás preparado para esse grande chamado? Porque o céu não é o fim. O céu será o início de uma vida para sempre eterna com Deus. Mas aqui a cada um de nós que damos ouvidos à sua palavra e as guardamos em nossos corações, nós já temos esse privilégio de sentirmos a presença de Deus, do reino dele descer e nós estarmos aproveitando, experimentando o que como é bom sentir a bondade de Deus, como é maravilhoso entendermos as coisas de Deus, como é esplendoroso termos a porta aberta da palavra de Deus para termos acesso direto a ela. Temos acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo, que foi sacrifício de cruz, foi preço vicário, foi preço onde Ele derramou sangue na cruz do Calvário. E pela cruz, pela loucura da cruz, que Paulo explica tão bem lá aos Coríntios, hoje nós estamos aqui vivendo essa melhor loucura, que é a loucura da cruz, que nos dá vida e vida com abundância, e que nós podemos
ter conhecimento de tudo aquilo que acontecerá conosco, mas nós precisamos ficarmos ligados nos céus. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? E só Deus traz para nós as revelações do seu reino. E aqui fala das bodas do Cordeiro. Aqui nós vemos que são as mesmas palavras em que Jesus relata, em que o texto relata a fala de Jesus em Lucas 14, onde nós lemos, e aqui em Apocalipse a mesma palavra se repete e fala sobre as bodas do Cordeiro e tudo que está preparado para aqueles que, ouvindo a voz do Senhor Jesus, o aceitar e colocar em prática e estar com essa caminhada com Ele para sempre. É isso que Ele quer de nós. É assim, é simples assim. As coisas de Deus são simples, mas são reais, são verdadeiras, são benéficas, são frutíferas na vida daqueles que têm um coração puro, que têm um coração fértil para que possa receber a boa semente. E a boa semente, ela é a palavra de Deus. Ela produz frutos, frutos bons, frutos de arrependimento, porque entra em choque com o nosso ser, o nosso coração, e aos pouquinhos a gente vai entendendo a linguagem dos céus. E mesmo aqueles que já estão há muitos anos no Evangelho, mas a cada dia o Senhor tem uma novidade para as nossas vidas de esperança, de coisas melhores, ainda que em meio às dificuldades. O Senhor tem uma porta aberta para a esperança, que é Ele mesmo. E que nós possamos, neste dia, estarmos refletindo a respeito desse grande chamado de Deus. Porque, na verdade, quando nós vemos aqui em Apocalipse, nós vemos que é o Senhor que chama, é o Senhor Deus que enviou a Jesus Cristo, esse grande servo dele, esse profeta, esse grande enviado de Deus para as nossas vidas. E ele vem para nos servir, ele vem como esse servo obediente ao Pai, e ele vem cumprir, e ele verdadeiramente ele vem chamar a todos, sem distinção, para estarem participando desse banquete que será realizado nos céus, e por Ele mesmo, por Jesus Cristo. Então, Deus, Ele traz para nós a sua palavra de uma forma tão flexível, de uma forma onde verdadeiramente nós podemos nos instruir e estarmos refletindo, e à medida dessa reflexão, Deus ele vai trazendo novos entendimentos, novas possibilidades. Deus vai verdadeiramente ampliando a nossa visão espiritual. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, portanto, fique ligado na palavra de Deus, porque é ela que te alimenta, ela que te sustenta. Ela é que te faz verdadeiramente receber o alimento fresco do céu. E hoje, ontem e eternamente há esse convite, um grande chamado. Estás preparado para as ceias, para a ceia do Senhor, para a grande ceia do Cordeiro? É isso que Deus traz para nós, que você continue se alimentando da palavra de Deus, que você continue vivendo esta palavra, não abrindo mão dela, porque o banquete está preparado no céu. Mas hoje, nós temos hoje esse banquete espiritual que Deus traz para nós. Receba aí, vai, toca aqui, receba esse banquete espiritual que está aí diante de ti. Amém? Mas Jesus, quando ele inicia aqui o texto, dá licença. Jesus, aqui, quando é iniciado o texto da parábola da grande ceia, no versículo 15 do mesmo livro, Lucas 14, e diz: e ouvindo isto,
Um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porque é esse pão vivo que desceu dos céus, esse mistério lindo esse banquete que Deus ele nos promete, é a maior promessa de Deus. É essa promessa de vivermos com Ele eternamente e não haver mais choro, nem lágrima, nem tristeza, apenas alegria no Espírito Santo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos preparar agora o futuro de amanhã, que está preparado não aqui na terra, mas que está preparado no céu. Mas mesmo aqui, se estiverem em obediência e retidão a Deus, Deus dará muitas coisas para que possas ter uma vida melhor, se possa assim falar, mesmo que seja em meio a situações adversas. Mas Jesus veio nos trazer a sua paz e Ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. Ele não nos dá a paz do jeito que o mundo nos dá, mas a sua paz, ela é essa paz que excede todo entendimento humano e que traz para nós esse regozijo na alma, no espírito. Ele é aquele que traz para nós essa possibilidade de uma vida de esperança eterna que ninguém tem condição de nos dar. Amém? Posso ouvir um amém? Um grande chamado. Estás preparado? Estás preparado para esse grande chamado? Esse grande chamado para essa grande ceia das bodas do Cordeiro? Mas enquanto isso, o chamado de Jesus é para o seu reino. O chamado de Jesus é já, para que hoje nós já possamos estar, a partir desse dia em diante, a cada dia recebendo esse banquete espiritual que é distribuído para nós dessa maneira maravilhosa, onde nós nos relaxamos e nos deixamos sermos guiados por Deus. Porque esse relaxamento é por causa da presença de Deus, mas a palavra, ela muitas das vezes entra em choque, porque a palavra confronta, mas ela abençoa, ela cura, ela cuida, ela salva, ela sara. Amém? E essa é a palavra de Deus, que não deixa o homem na mesma posição que antes, estático, paralisado, não, coloca o homem em ação e cheio das virtudes do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Então, esse grande servo que servirá essa grande ceia é Jesus, o nosso eterno Salvador, porque Ele é aquele que Ele não precisaria disso, mas Ele veio nos servir. Então, Ele verdadeiramente é esse que dá vista aos cegos, que faz paralítico andar, que faz mulher estéril ser mãe de filho. É aquele que faz com que aquele que está com algum problema físico se endireite, fique perfeito. Ele traz voz para os mudos e Ele manda aqui que ainda havia lugar, que o servo poderia chamar quantos fossem precisos, porque haveria lugar, não se esgotou. E aqui esse convite, ele continua sendo feito para nós. Esse convite continua sendo feito para cada um de nós, que possamos refletir sobre ele, porque para garantirmos essa grande ceia, para entendermos o convite e a importância do convite, aí está a importância do convite, está o chamado, e é um grande chamado. Por isso precisas estar verdadeiramente preparado para fazer a diferença nessa terra, preparado para comer o melhor dessa terra, porque se obedeceres ao Senhor teu Deus, comerás o melhor dessa terra, como está em Deuteronômio 28, mas em Deuteronômio 29, que é o capítulo seguinte, se não obedecer e não ouvir a voz do Senhor teu Deus, então tudo aquilo que Ele tem de bênção
pode se transformar em maldição e é muito perigoso. Então é melhor nós ficarmos com as bênçãos do Senhor e aceitar esse convite divino, esse convite maravilhoso que Ele vai nos envolvendo. E Ele continua convidando. Ele continua convidando porque Ele tem um grande chamado. Ele só quer que estejas preparado para estar aceitando esse chamado, porque vale a pena. Em determinados momentos, quando a pessoa já está mais caída, como é o caso daqueles que estão pelo caminho, provavelmente caídos pelo caminho, nos valados, esses já são aqueles que precisam ser chamados à força, porque eles mesmos não respondem mais por eles, porque a mente já está tão destruída, está tão lesada mediante as circunstâncias, as lutas, que os levaram para as ruas, que os levaram para estar lá pelos valados, sem casa, ao relento. E Jesus, ele se preocupa com esse povo e Deus manda que Jesus convide. Esses são os seus convidados. Ele não diz assim, não, ó, aqueles que você chamou eram meus primeiros convidados, agora chama quem você quiser só para encher a casa. Não é isso, não. Ele manda convidar. E nesse convite, ele tem uma casa aberta, ele tem uma porta aberta para as soluções, porque quem se chega até ao Senhor tem banquete, e no banquete tem vitória, no banquete tem resposta, no banquete tem salvação, no banquete tem solução, no banquete tem abrigo, no banquete tem paz, no banquete tem luz, no banquete tem regozijo na alma, no banquete tem disposição, no banquete tem liberdade para adorar a Deus. No banquete que só o Senhor tem para nos oferecer, e Ele envia Jesus Cristo por amor a nós, e nós temos acesso direto ao Pai. Portanto, nós temos acesso direto a esse banquete. E se você que está ouvindo essa palavra e ainda não aceitou esse grande chamado, esse chamado que você precisa estar preparado para receber de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, esse convite especial que Deus faz. Porque Ele quer que você se assente à mesa com Ele, que você esteja nesse banquete que Ele preparou. Não se esqueça, é por amor à sua vida. Sai, se levanta daí de onde você está e aceite esse convite. Que não haja desculpas como aconteceu aqui, que essas pessoas que tinham comprado sítio, tinham comprado gado, tinha se preparado para estar casando e havia se casado. Portanto, para estar com Deus não há desculpa, porque nós temos o acesso a Ele. E hoje nós temos diretamente por causa de Jesus Cristo. E esse mesmo servo do grande Senhor, que é Jesus Cristo, que nos chama, que nos convida. E aí? Ele é tão educado que Ele não convida de qualquer forma. E Ele é aquele que nos liga diretamente ao Pai. Que você possa, em nome de Jesus, na noite desse dia, estar já aí, com um particular com o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Que você continue aceitando, entendendo as boas novas do Senhor, essa palavra que dinamiza a sua vida para melhor, que te dá, que norteia e dá direção para os seus pés, que não te deixe embaraçado e te tornas mais feliz, mesmo que em meio às lutas e às dificuldades. Ele faz e ninguém mais faz. Amor de Deus por sua vida, amor de Jesus Cristo para morrer numa cruz, para te dar vida e vida com abundância, e sempre estar pronto para te ouvir quando você buscá-lo de todo o teu coração. Está sempre pronto a te ouvir quando você está em oração pedindo a mesma coisa. Por que então não se render de fato para Ele, aceitar esse convite e agora fazer parte
desse grande banquete que já é preparado aqui para nós. Imagine nos céus o grande banquete da grande ceia. Amém? Eu posso ouvir um amém? Deus te abençoe grandemente. É um prazer tremendo estar contigo. Que Deus continue realizando teus sonhos. Que Deus continue derramando bênçãos sobre sua casa, sua família, seus ministérios. Que Deus continue chamando homens e mulheres para o seu propósito, para que possam estarem recebendo aí esse grande convite. Vinde para o banquete. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Deixa aí o seu like, curta, comente, amém? E assina aí o canal. Em nome de Jesus, seja aí um membro do canal e deixe que o YouTuber entenda que você gostou ou que você ainda está pesquisando para ver se gosta mais. Enquanto isso, vai ficando aí, porque você vai aprender a gostar, sabe por quê? Porque não sou eu que falo contigo, mas é Deus, através da sua poderosa palavra. Não se esqueça disso. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Um grande chamado. Estás preparado? Porque aqui na terra Deus quer te usar de uma forma tremenda. Amém? Tens um grande chamado e esse grande chamado passa por esse convite. Quem recebe o convite não pode dispensar, porque se dispensa bênçãos que o Senhor quer dar. Então, convite do Senhor, venha para estar preparado para esse grande banquete que o Senhor estará fazendo nos céus. E que o Senhor, o tempo todo, quando nós nos reunimos em seu nome, Ele aí traz esse banquete maravilhoso, que você possa se fartar desse alimento fresquinho dos céus que desce sobre sua cabeça, sobre sua vida, viu? Em nome de Jesus, que tenhas as suas despensas cheias de prosperidade em todas as áreas de suas vidas, em todos os seus corações, que sejam muitíssimo abençoados. Amém? Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Um grande chamado. Estás preparado? Toca aqui. Deus te abençoe. Posso ouvir um amém?